Então, pessoal, o interessante quando a gente investe em fundos imobiliários de shoppings é que, além da gente receber aquela renda vinda dos aluguéis do espaço em si, do shopping, da loja, a gente recebe também parte do estacionamento, a gente recebe parte das receitas, das vendas que o shopping faz. Então, tudo isso faz parte do investimento imobiliário através dos fundos imobiliários no shopping. É interessante a gente analisar por isso, porque é bastante pujante e aqui no Brasil é um movimento de comércio muito interessante. Cada vez mais os shoppings ficam mais movimentados. E a gente vai falar sobre o VISC 11 e essa queda que ele teve, se isso assusta alguns investidores, e a gente vai entender se é justificável essa queda e se é oportunidade, tá? Mas para a gente falar do VISC, a gente tem que ver o índice de fundos imobiliários, que é o IFIX, que reúne a média de negociação dos fundos imobiliários mais negociados da Bolsa de Valores. Desde o início do ano está quase elas por elas, ali com 0,14, né, de crescimento, tá? 3.318 pontos. Apesar de que isso não é um fato muito relevante para a gente quer que os fundos fiquem baratos para a gente poder comprar, desde que seja um bom fundo, né? E o VISC 11 ele vem acumulando uma queda de 10% do início do ano até a presente data, e queda essa que a gente olha aqui no gráfico está mais acentuada nos últimos dias, nas últimas semanas, né? E isso pode assustar alguns investidores, e às vezes você está pensando em entrar nesse fundo ou que já faz parte dele, vê isso correndo na sua carteira, você fica preocupado, será que eu vendo tudo ou não? Mas não é só o VISC 11 que está com essa queda. A gente tem queda nos fundos imobiliários de uma forma geral e também no segmento de shoppings. A gente tem queda no HSML, queda no CPSH, queda no BBIG, XPLG, HGBS 11 também. Todos eles apresentando queda, alguns com oportunidade de investimentos, outros que você deveria evitar dependendo dessa carteira. E o primeiro ponto que a gente tem que analisar o VISC 11 aqui, que eu já falo de cara, essa queda é justificável porque queda no valor dos dividendos. Ele vinha distribuindo desde janeiro R$1 por cota. E agora nessa última distribuição, que vai ser pago dia 12/7, o fundo anunciou 85 centavos. É uma queda bastante brusca, vindo de onde que o fundo vinha pagando um dividendo mais atrativo. E assim nas ações, como a cotação segue o lucro, aqui para fundos imobiliários, a cotação vai seguir muito também a distribuição de dividendos. Quando o fundo começa a distribuir menos dividendos, os investidores ficam menos interessados e começam a vender as cotas. Inclusive tem muito institucional recomendando venda do VISC 11 e aporte em outros fundos mais rentáveis para esse período, tá? Oportunidade para alguns que às vezes aproveitam um preço mais atrativo agora de estar comprando um fundo abaixo do seu valor patrimonial, e outros uma reformulação na carteira, tá? Só que, pessoal, o seguinte, a gente tem que ficar atento nos fundos imobiliários, que essa queda dos dividendos e, consecutivamente, queda no valor das cotas já era esperado e já era explicada pelo fundo imobiliário desde o relatório passado. No relatório do mês passado, ele diz que, olha só, a nova estimativa de rendimentos do fundo é de uma distribuição entre 80 centavos e R$1 até dezembro de 2024. Por quê? Porque já era se esperado isso por conta de que em 2023 o VISC 11 fez algumas vendas de ativos. Essas vendas de ativos gerou uma receita maior do que aquilo que o fundo normalmente recebe. Então ele já tinha as receitas normais, só que ele fez a venda desses ativos, pegou esse dinheiro a mais e distribuiu como forma de dividendos. Então o dividendos ele subiu para essa cota de R$1, só que agora esse dinheiro vai acabando e o fundo precisa segurar um pouquinho de caixa. Então o que ele faz? Eu diminuo um pouquinho os dividendos e com isso eu consigo fazer com que o fundo fique mais saudável. Só que se você não sabe dessa informação, você acha que tem coisas ruins acontecendo no fundo, ou que a inadimplência aumentou, ou que a gestão está trabalhando negativamente. Só que não, já era a se esperado e já fazia parte do cálculo da distribuição de dividendos do fundo. Então, geralmente, 99% do que aconteceu que explica essa queda nesse fundo é por conta desse dividendo um pouco menor. Estava pagando R$1, agora foi para 85 centavos, mas ele pode pagar até 80 centavos. Só que, quando a gente olha em termos de rentabilidade, ele foi um bom fundo. O VISC 11 performou melhor do que o IFIX, performou melhor do que o Ibovespa, e nos últimos 12 meses tem pago um dividend yield de 10,5%, muito acima do que alguns outros fundos imobiliários de shopping têm pagado, né? O que a gente pode olhar aqui também, que é um fundo grande, né? Ele tem 3,6 bilhões em valor patrimonial, a maioria ali como imóveis, né? Os shoppings, ele tem
uma pequena participação em diversos shoppings, 29 shoppings. Ele tem um pouquinho ali de cada uma dessas participações, totalizando 3,8 bilhões de reais. Tem dinheiro em caixa com aplicação financeira, tem cotas, um pequeno 7 milhões em outros fundos imobiliários, e ele tem ali 600 milhões de reais em dívidas para poder pagar dessa alavancagem que o fundo está, que está até atualmente um pouco aí razoável, né? De se esperado. O interessante é que desses 29 shoppings que ele tem espalhado por todo o Brasil, então a diversificação é bem interessante, né? Um fundo bastante rico em diversificação regional, né? Espalhados por todo o Brasil, e ele tem várias pequenas porcentagens em cada shopping. Ponto positivo é que a taxa de ocupação vem aumentando com o passar dos meses, né? Na linha ou seja, dos últimos 3 meses, de fevereiro para cá, vem aumentando um pouquinho, o que dá um respiro melhor, uma capacidade de receita mais interessante para o VISC-11. Porém, a gente percebe que com a finalização das férias, a finalização dos períodos de Páscoa, tem diminuído um pouquinho as receitas do fundo. Então, outras coisas que os investidores olham também, a receita performando mais negativamente em vista do que já foi do ano passado, também torna o fundo menos atrativo, tá? A gente pode comparar ali essa barrinha cinza abaixo, ela está maior do que a barrinha azul, que é do ano de 2024, certo, pessoal? Então é o seguinte, outra coisa que a gente tem que analisar nele é a sua alavancagem, que está até bem controlada, né? Ela vai diminuindo com o passar dos anos. Ele tem 599 milhões de reais em dívidas para poder ser pagas. Então, para esse ano pesa um pouquinho mais, mas a cada ano que passa essa dívida tende a diminuir, o que, aproveitando essa queda de mercado, talvez seja interessante fazer a aquisição. Não é recomendação de investimento, é só para você entender onde entra e onde sai no mercado, porque aí você pegaria um yield on cost mais interessante comprando um fundo abaixo do seu valor patrimonial, né? Dado em vista que nós analisamos que é um fundo que tem uma vacância muito pequena, ele está aumentando a taxa de ocupação, ele tem uma diversificação interessante e ele performou bem nos últimos 10 anos. Então isso tudo faz melhorar essa atratividade, né? Se a gente olha em termos de rentabilidade com outros fundos de shopping, por exemplo, como no caso do XPML, o HSML e o HGBS, que são fundos grandíssimos também na nossa Bolsa de Valores, a gente vê que de 2019 para cá, ou seja, nos últimos 5 anos, 5, 6 anos, a gente vê que o VISC-11 se sobressaiu, 60% de rentabilidade contra 46% do XPML, contra 36% do HSML, contra 16% do HGBS, e venceu também a média de mercado, que é ali caracterizada pelo IFIX. Então, é um fundo que mesmo hoje, com essa pequena turbulência devido à diminuição do seu dividendo, teve uma rentabilidade positiva, tá? Então você tem que avaliar tudo isso quando for colocar ali em questão se você investe ou não em um fundo imobiliário. Então, essa queda pode ser justificada por uma diminuição dos dividendos, mas se você vai iniciar o investimento agora em um fundo imobiliário e compra ele abaixo do seu valor patrimonial, compra ele com um desconto, você carrega esse yield on cost, você carrega um dividendo melhor no futuro, muito mais barato, né? Melhor você comprar esse fundo abaixo de R$100 do que custando mais de R$100, não é mesmo? Comparando aqui o VISC-11 com o XPML, o HGBS e o HSML, a gente vê que o VISC está negociando mais barato, né? 0,86 preço sobre valor patrimonial. Já o XPML está mais caro, 1,01. Em termos de dividend yield, por estar mais barato o valor da cota, ele tem pago um dividend yield dos últimos 12 meses um pouco maior do que os demais, né? Ficando atrás do HGBS aí, porque se você for olhar em termos de cota patrimonial, não cota de mercado, né? Quanto menor é o valor da cota e estável fica o dividendo, maior vai ser o dividend yield, tá? Então você tem que ficar atento com isso também. Mas é um fundo que tem umas taxas ok, tem um valor patrimonial interessante, uma liquidez média diária boa, e é um fundo que tem uma boa gestão, diversificando ali bastante o seu portfólio, tá? Taxa de vacância controlada. Então, assim, para ter 29 ativos, pequenas participações nesses 29 shoppings, e é um fundo que está desde 2014 na Bolsa de Valores com um patrimônio de 3,6 bilhões, hoje ele negocia com desconto, custando R$109, com 14% de desconto seria esse 0,86 PVP, né?
porque a cota mesmo valeria R$ 127, seria o preço justo a se pagar por essa cota. Então, se você compra ele a 109, você está comprando mais barato esse fundo imobiliário e no futuro ele tende a te dar um retorno melhor, dados os gráficos que eu já te mostrei também. Ele tem uma quantidade bastante relevante de cotistas, 350 mil, e tem uma liquidez de 10 milhões, então fica fácil de entrar, sair do fundo, comprar mais cotas, vender as cotas, tudo isso fica muito mais fácil e, como eu disse, ele pagou 10,5% em dividend yield. Então tudo o que aconteceu para essa queda de 10% do início do ano para cá para o VISC11 foi, primeiro, o mercado global, todos os fundos imobiliários têm caído nos últimos meses, inclusive de abril até a presente data, tem uma queda forte do IFIX, tá? Ele parou de subir infinitamente, então isso já faz o fundo cair um pouquinho, diminui um pouquinho de dividendo, as pessoas já se desesperam e vendem tudo, inclusive institucionais que recomendam venda desses ativos, então o fundo cai mais ainda e tem uma pequena vacância também física e financeira. Então as pessoas preferem investir em outros fundos muito mais seguros do que ficar aqui no VISC11, sendo que, a meu ver, particularmente não teria nada que justificasse expressivamente essa queda, a não ser ondulatoriedade do mercado e oportunidade para quem quer entrar, né? Lembrando mais uma vez que não é sugestão, você precisa analisar aí na sua carteira como que é, mas para quem já tem esse fundo e está preocupado com o que aconteceu, a meu ver, não aconteceu absolutamente nada, o fundo segue normal. Ele já tinha dito que ele ia diminuir mesmo os dividendos, então você tem que ler os relatórios todos os meses, porque lá você vai ficar mais a par de tudo, tá? Então foi esse o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa like pra mim, se inscreva no canal, se você não é inscrito, ativando o sininho, porque aí eu faço o vídeo e você já recebe automaticamente, tá bom? Comenta pra mim aqui o que você acha do VISC11, se você tem outro fundo de shopping mais interessante na sua carteira pra gente trazer pro canal e fazer uma análise, tá certo? Você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, eu te vejo no próximo vídeo, até mais.